Você já percebeu que no seu prato quase sempre estão os mesmos animais? Vaca, porco, frango, às vezes peixes, mas e os outros? Já se perguntou por que ninguém serve hambúrguer de leão, bife de tigre ou filé de onça? Somos mais de 8 bilhões de humanos no planeta e consumimos toneladas de carne todos os dias. Ainda assim, escolhemos apenas uma pequena parcela dos animais disponíveis na natureza. E, curiosamente, quase todos eles comem plantas. É como se existisse uma regra invisível. Só comemos os que não comem carne. Mas por quê? É pelo sabor? Pela praticidade? Pelo medo de virar presa? A verdade é que essa escolha aparentemente óbvia esconde uma combinação de fatores históricos, biológicos, econômicos e até mesmo culturais. E o mais impressionante, ela pode ter salvado a humanidade de uma extinção silenciosa. O seu prato nunca mais vai parecer o mesmo depois disso. Prepare-se, porque essa história está só começando. Mas antes, dá aquela força pra gente, curte o vídeo, compartilhe com quem você acha que vai gostar desse conteúdo e siga o canal. Isso ajuda muito a gente continuar trazendo curiosidades surpreendentes para você. Bom, então vamos lá. Imagine por um instante o custo de alimentar um leão todo dia. Um animal que só come carne, que precisa caçar ou ser servido com pedaços caros de outros animais. Agora compare com uma vaca, que se satisfaz com grama, ração vegetal e um pasto ensolarado. A diferença de custo é absurda. E essa é uma das principais razões pelas quais só comemos animais herbívoros. Eles são baratos de manter. Na lógica fria da pecuária, criar predadores simplesmente não vale a pena. Um frango bota ovos, cresce rápido e se alimenta de milho. Um porco transforma restos vegetais em carne de alta qualidade. Já um felino selvagem, por mais exótico que pareça, exige um ecossistema inteiro para sobreviver e um bolso sem fundos para ser mantido em cativeiro. E mesmo assim, seu rendimento de carne seria pequeno, instável e pouco confiável. Foi por pura eficiência que o ser humano escolheu seus parceiros de prato. Com o tempo, fomos domesticando os que exigiam menos, cresciam mais rápido e alimentavam mais bocas. E os carnívoros ficaram na floresta, ou nos zoológicos, é claro. Será que essa escolha foi só questão de custo ou havia algo ainda mais preocupante por trás? Quanto mais alto um animal está na cadeia alimentar, mais perigoso ele se torna. Não só como um predador, mas também como um alimento. Isso porque os grandes carnívoros acumulam ao longo da vida uma carga impressionante de toxinas, metais pesados e parasitas vindos de todas as presas que consomem. É como uma conta química que nunca é paga, apenas transferida. Imagine um peixe pequeno contaminado por mercúrio. Ele é comido por um outro animal, que é comido por outro, até que o predador final, como um tubarão, por exemplo, se transforma numa bomba biológica ambulante. O mesmo vale para grandes felinos e outros carnívoros. Ao se alimentarem constantemente de carne, eles concentram resíduos tóxicos e agentes infecciosos que, ao serem ingeridos por humanos, podem desencadear doenças graves. Não é apenas uma questão de sabor ou de economia. Comer um animal carnívoro é arriscar-se com aquilo que se acumulou durante toda a sua vida. E muitas vezes isso inclui vírus, bactérias e substâncias que o corpo humano simplesmente não consegue lidar. Mas se o risco é tão alto, por que ainda há culturas que consomem carne de predadores? Se você já comeu um bom pedaço de picanha suculenta ou uma costelinha que derrete na boca, sabe que o sabor da carne pode ser quase hipnotizante. Mas o que nem todo mundo sabe é que esse sabor, a maciez, a gordura, o aroma, tem tudo a ver com o que o animal comeu
ao longo da vida. E nesse quesito, os herbívoros levam enorme vantagem. Animais que se alimentam de plantas desenvolvem uma carne com textura mais macia, gordura distribuída de forma mais saborosa e um gosto mais suave. O tipo de carne que se transforma no churrasco perfeito. Já os carnívoros, por outro lado, tendem a ter uma musculatura mais rígida, menos gordura entremeada e um sabor forte, muitas vezes amargo e metálico. É o reflexo direto da dieta baseada em sangue e carne. Além disso, o estresse natural desses predadores, por viverem em constante alerta, também altera a qualidade da carne. O resultado? Uma experiência gastronômica que dificilmente agrada o paladar humano, que evoluiu saboreando carnes mais delicadas e fáceis de digerir. Será que é o nosso gosto que moldou essa escolha? Ou foi a carne vegetalizada que conquistou nossos sentidos? Imagine colocar no prato um animal que passou a vida inteira se alimentando de carne crua, cheia de micro-organismos, parasitas e vírus. Agora pense, você comeria isso sem medo? Animais carnívoros, por sua própria natureza, são hospedeiros de uma fauna invisível de ameaças que podem ser fatais para o ser humano. É por isso que, historicamente, mantivemos distância, não por instinto, mas por sobrevivência. Doenças como toxoplasmose, triquinose e até formas mais raras de encefalopatia, como a doença da vaca louca, estão associadas ao consumo de carne contaminada. Em predadores, esse risco se multiplica. Eles carregam agentes infecciosos ao longo da cadeia alimentar e seus corpos tornam-se reservatórios de vírus que não afetam a eles, mas podem devastar outros organismos como o nosso. Em alguns casos, o perigo não está visível nem no cheiro nem no sabor, mas ele está lá, esperando um descuido. Não por acaso, várias pandemias começaram justamente no contato entre humanos e animais silvestres, principalmente carnívoros. O salto de espécies, o famigerado spillover, pode ocorrer numa mordida, num corte ou num prato mal preparado. Será que, no fundo, evitar esses animais à mesa foi a decisão mais sábia que já tomamos sem perceber? Muitos antes da ciência explicar os riscos, as culturas já impunham suas próprias regras sobre o que podia ou não ir para o seu prato. Em várias religiões, certos animais são sagrados, impuros ou simplesmente proibidos. O porco, por exemplo, é evitado por judeus e muçulmanos. A vaca venerada por hindus. Mas, curiosamente, nenhum texto sagrado incentiva o consumo de grandes predadores. Coincidência? Não sei. Na história da humanidade, os animais escolhidos para virar alimento foram aqueles que podiam ser domesticados, controlados, reproduzidos em cativeiro. Ovelhas, cabras, galinhas e vacas foram lentamente moldadas ao convívio com o homem. Já o lobo ou um urso, nem pensar, né? Além de perigosos, esses animais ocupavam lugares simbólicos de poder, medo e respeito. Comer um predador seria em muitas culturas uma afronta aos deuses ou à própria natureza. A alimentação humana é, portanto, um reflexo direto da nossa relação com o mundo ao nosso redor. Não é apenas biologia, é crença, história e cultura passada de geração em geração. Mas se nossas escolhas sempre foram influenciadas por medo ou reverência, o que aconteceria se essas barreiras caíssem? Agora imagine um mundo onde carne de tigre está no cardápio. Restaurantes servindo hambúrgueres de onça, sushis de falcão, filé de jacaré grelhado com ervas finas. Parece exótico? Pois é. Mas, além de estranho, seria absolutamente insustentável. Só para alimentar um tigre por ano seriam necessárias toneladas de carne de outros animais, o que faria dessa cadeia uma verdadeira pirâmide de desperdício energético.
Além disso, criar predadores em larga escala significaria lidar com criaturas que não foram feitas para o cativeiro. Eles são instintivos, agressivos, exigem grandes espaços, cuidados extremos e representam perigo constante para os homens. Já pensou ter que abater um animal que poderia matar quem o alimenta? A logística seria quase absurda. Sem contar a pressão psicológica de transformar símbolos de poder e selvageria em prato principal. E mesmo que toda essa infraestrutura funcionasse, será que alguém realmente gostaria de provar? Uma carne dura, amarga, carregada de adrenalina. A refeição não teria apenas gosto estranho, teria gosto de instinto, de violência, de natureza indomável. Mas então por que ainda existem lugares onde comer esses animais é permitido? A verdade é que a natureza já havia feito as contas muito antes de nós. E como sempre, ela encontrou o caminho mais eficiente. Herbívoros transformam energia solar, convertida pelas plantas, diretamente em carne. É uma conversão simples, direta, energeticamente inteligente. Já os carnívoros são como máquinas complexas, que precisam de várias etapas para gerar o mesmo resultado. Para cada quilo de carne predadora, dezenas de quilos de presas são necessários. É por isso que, mesmo entre os próprios animais, poucos predadores têm sucesso absoluto. Eles são minoria nos ecossistemas. A maioria das espécies são herbívoras ou onívoros. E nós, humanos, percebemos, mesmo sem saber, que era mais vantajoso andar ao lado de quem come plantas. Eles crescem rápido, são dóceis, vivem em grupos e, o mais importante, não representam ameaça. Ao escolhermos vacas, galinhas, porcos e peixes como base da nossa alimentação, seguimos a lógica que o planeta já vinha aplicando há milhões de anos: a eficiência ecológica. No fundo, não somos nós que decidimos, apenas obedecemos a um padrão visível, aquele que garante sobrevivência, abundância e equilíbrio. Mas será que esse padrão ainda nos serve no mundo moderno? No fim das contas, a pergunta permanece: comemos certos animais por gosto, por cultura ou por pura estratégia de sobrevivência? Ao longo da história, selecionamos os bichos mais dóceis, nutritivos e práticos, enquanto evitamos os mais perigosos, imprevisíveis ou problemáticos. Isso fez sentido durante milênios, mas hoje, com carne sendo cultivada em laboratório e alternativas vegetais ganhando força, será que essa lógica ainda se sustenta? E mais, se um dia for possível imprimir um bife de leão sem sofrimento animal, livre de toxinas, barato e seguro, será que vamos provar? Ou ainda, assim algo dentro de nós vai recusar? Por instinto ou por respeito à cadeia alimentar? Talvez nossos hábitos alimentares digam mais sobre o que tememos do que sobre o que desejamos. Afinal, quando colocamos algo no prato, estamos também revelando o que queremos deixar fora dele. Gostou desse vídeo? Curta e compartilhe com quem você acha que vai se surpreender com esse assunto. E deixe aqui nos comentários: você comeria carne de predador se fosse possível, segura e acessível? Ou tem coisa que é melhor a gente não mexer? A gente se vê no próximo vídeo.